Quando chega uma criança com diarreia, nem sempre o atendimento inicial é pegar um acesso e expandir ela com um soro fisiológico. Nos próximos minutos eu vou deixar um pouco mais claro como classificar o grau de hidratação da criança e escolher o plano de tratamento adequado. Confere aí. Quando estamos falando de diarreia aguda, além de caracterizar a diarreia, número de dias, aspecto das fezes, se o paciente teve algum sintoma associado ou alguma outra coisa do tipo, no pronto-socorro nós temos que sempre fazer a impressão inicial. Ver aquelas três coisas: aparência, respiração e cor. Qualquer alteração numa dessas três, o paciente vai ser atendido na sala de emergência. Então, antes de tudo, é o famoso olhinho, olhar o paciente e decidir onde ele vai ser atendido. Falando especificamente da diarreia, nós vamos avaliar o grau de hidratação. Então, primeira coisa, vamos observar e explorar o paciente para determinar qual que é o grau de hidratação dele. O paciente ele pode estar hidratado, que significa perdas de até 5%, desidratado em algum grau, com perdas de 5 até 10%, e desidratado grave, que são perdas acima de 10%. Quando eu estou observando ele, eu vou olhar diversas coisas. A primeira de todas, nível de consciência, que está representado nessas figurinhas. O paciente hidratado vai estar tranquilo, vai estar com o nível de consciência normal. O desidratado em algum grau começa a ficar um pouco mais irritado. Já o desidratado grave, além da irritação, ele pode evoluir para um torpor, está mais sonolento. Outra coisa que nós vamos olhar, os olhos. O paciente hidratado, os olhos estão normais, estão brilhantes. O desidratado em algum grau começa a ficar mais fundo, olho mais seco. E no desidratado grave, fica muito mais fundo e muito mais seco. Outra coisa, a mucosa, que vai acompanhar isso aqui também, né? Aqui no hidratado, a mucosa vai estar úmida, desidratado em algum grau, mucosa mais seca, desidratado grave vai estar muito mais seca. Outra coisa que nós vamos olhar são as lágrimas, né? Então, se o paciente está hidratado, ele tem lágrimas presentes ao choro. Desidratado em algum grau, as lágrimas já começam a ficar ausentes. No desidratado grave, vai ter nada de lágrima, né? Aquele choro seco. Outra coisa que pode ser observada, a sede. O paciente hidratado, ele vai estar com uma aceitação vioral normal. Já o desidratado em algum grau, ele vai estar ávido por líquido, ele vai estar sedento. O desidratado grave, ele não está tolerando nada. Quando a gente vai avaliar o paciente, né? Eu falei observar e avaliar, né? Explorar o paciente. O paciente hidratado, ele vai ter o pulso forte, pulso cheio e forte. Desidratado em algum grau, o pulso começa a ficar rápido, porque um dos sinais vitais que alteram na desidratação é a frequência cardíaca. Então, vai estar rápido pelo aumento da frequência cardíaca e vai estar fraco já pela alteração de perfusão. No desidratado grave, além de estar rápido, ele vai estar muito fraco e às vezes até difícil de palpar. Você tem que ir para um pulso central para checar se está tudo bem. Outra coisa, tempo de enchimento capilar. No hidratado, menor que 3 segundos, seria menor ou igual a 2 segundos. Desidratado em algum grau, entre 3 e 4 segundos. No desidratado grave seria acima de 4 segundos, 5 segundos para cima, maior ou igual a 5 segundos. Esses são só alguns fatores que a gente pode avaliar na criança. Lógico, tem outras coisas. A própria fontanela começa a ficar deprimida. O débito urinário, o paciente desidratado em algum grau já começa a ter um pouco de oligúria. A frequência cardíaca, que eu já falei. A PA, vamos lembrar que nesses três normalmente fica normal quando está com um choque já um pouco mais grave, um desidratado grave, já descompensado, ele pode ficar hipotenso, entre outros fatores que você pode olhar na criança para você avaliar, para decidir em qual o grau de hidratação dela. Tá bom? Tem várias classificações diferentes. Eu mostrei algumas pistas que podemos ter para classificar e decidir qual vai ser o nosso plano de tratamento. Todo paciente com diarreia, nós temos que encaixar ele em um desses três planos. O plano A, plano B ou plano C. Vai depender do quê? Do grau de hidratação. O paciente que vai ser destinado para o plano A é o paciente hidratado. E o tratamento vai ser um tratamento preventivo. Quando eu falo de tratamento preventivo, antes de dar qualquer medicação, antes de dar qualquer coisa, a primeira coisa é pedir para ele tomar mais líquido. Quais líquidos? Líquidos claros, sem açúcar. O melhor de todos, água. Então, assim, vai aumentar a ingesta de água. Chá pode dar chá, pode dar suco sem açúcar. Líquidos polêmicos, Gatorade,
água de coco, eles podem ter um pouco de sódio a mais, uma osmolaridade um pouco mais alta, que pode piorar a diarreia. Entretanto, sem abuso até dá para considerar, mas tem que ser líquido claro, sem açúcar. Não vou dar suco de caixinha, não vou dar Coca-Cola, aqueles sucos concentrados, cheio de açúcar, tudo isso daí vai piorar a diarreia, porque a osmolaridade vai estar lá em cima. Alimentação. A alimentação é normal para a idade. Não tem essa, vai ficar comendo só batatinha, vai comer só miojo, nada disso. Assim, é alimentação normal para a idade. O que a gente vai evitar? Erros alimentares. Então, não vai ser nessa época que a criança vai comer chocolate, que ela vai bater o pratão de feijoada cheio de gordura. Eu vou preferir dar uma alimentação um pouco mais leve, porque vai ser mais bem tolerado para a criança. Vou evitar tudo açucarado, porque vai estar com a osmolaridade lá em cima e vai piorar a diarreia dela. Então, assim, alimentação normal, que ela está acostumada, mas dar preferência para esses alimentos leves e pouco gordurosos e evitar erros alimentares. O soro de hidratação oral. O soro de hidratação oral foi instituído lá na década de 70 e é o que mais salvou vidas disparado na diarreia aguda. Nós damos preferência para soluções hipotônicas, com concentração de sódio perto de 60 mg por litro. Não é a solução que a gente tem no SUS. A solução que a gente tem no SUS é próxima de 90 mg por litro. Qual o problema dela? A criança tomar muito, ela pode ter uma hipernatremia causada pela ingesta inadequada do soro de hidratação oral. Por isso, muito cuidado, vamos dar preferência para os 60 mg por litro. Só tem o de 90 mg por litro? Ok. A gente está, como vocês podem ler aqui, né? A gente vai dar soro de hidratação oral às perdas. Então, quando você está dando o de 90 mg por litro, alguns autores defendem que você intercale, né? Uma diarreia eu dei o soro de hidratação, na outra eu dei água. Mas tudo bem também se você der esse sorinho com moderação, sem ser a única coisa que a criança vai tomar, tá bom? Só tomar cuidado que os de 90 mg por litro, se você der em excesso, você pode causar uma hipernatremia. Sintomáticos. Analgésicos simples para dor e para febre. Aqui eu coloco dipirona e paracetamol. Evitar anti-inflamatórios. E, para vômito, o único antiemético que é liberado é o ondansetron. Os outros dois, o Dramin, né, o dimenhidrinato e a metoclopramida, eles têm muitos efeitos colaterais que não são interessantes para os nossos pacientes. Por isso, o único liberado é o ondansetron. Eu sei que nem sempre temos isso no SUS, mas eu tenho que passar para vocês as recomendações corretas. Então, o ondansetron é a medicação de uso. Se você precisar utilizar algum outro, o Dramin talvez seja uma medicação ok? Sim, mas vamos lembrar que dá sono. E sono pode confundir com a desidratação grave. Menor que 2 anos, nunca use o Dramin. Em maior, você pode usar com ressalvas. O que está proibido? Antiespasmódicos. Então, assim, Buscopan está proibido. Loperamida, que é um opioide, também está o famoso Imosec, né? Também está proibido. Por que está proibido? Eles diminuem a peristalse. O que vai acontecer? A toxina vai ficar lá presa, pode ter uma translocação bacteriana e a criança evoluir com sepse. Não é o que queremos. Então, não vamos utilizar essas medicações em pacientes com diarreia aguda. Tem algum antidiarreico que a gente pode usar? Tem. A racecadotrila. Ela vai ajudar a melhorar, a diminuir a secreção das fezes, né? Ela tem mais uso na diarreia secretora, mas pode ser usada nas outras diarreias também. Ajuda a melhorar a consistência das fezes e é uma opção para auxiliar no tratamento. Não usamos ela com rotina, mas cada vez mais os protocolos estão colocando o uso mais precoce da racecadotrila. O zinco. O zinco ele é recomendado pelo Ministério da Saúde. Aí está a dose, né? Menor de 6 meses, 10 mg. Acima de 6 meses, 20 mg por dia. A entidade de 10 a 14 dias. O uso é discutível. Alguns trabalhos mostraram que ele tem benefício, outros mostraram que não. Os que mostraram que tem benefício foram feitos em populações que você tinha uma prevalência da deficiência de zinco um pouco mais alta. E aí ele diminuiu o tempo da diarreia e preveniu recorrências. Então pode ser interessante. Mas, a depender da população que ele foi empregado, se fosse uma população que não tinha deficiência de zinco, isso não foi verdade. Então está cada vez mais discutível, mas o Ministério da Saúde ainda fala para usar. Probiótico. Evidência do probiótico muito baixa para a diarreia aguda. Ele pode ser considerado
Mas saiba que não tem tanta evidência sobre esse assunto. Tem estudos que falam que é benéfico, tem estudos que falam que não. Os estudos que mostraram que ele pode ser benéfico são principalmente os que estudaram a diarreia associada a antibióticos. Então, o paciente que tomou clavulanato, né, tem muita diarreia, o probiótico associado, por repor a flora, poderia auxiliar no tratamento da diarreia desses pacientes. Mas, pouca evidência também. Já o paciente desidratado com grau, a gente vai partir para o plano B. Muita atenção nesse momento. O plano B é a terapia de reposição oral. Eu vou hidratar o paciente por via oral no pronto-socorro. Essa hidratação ela tem um passo a passo. Então, assim, a primeira coisa, pesar o paciente. Pesei o paciente, pode pesar de roupa mesmo, com a roupa que ele está, ele vai ficar em jejum, exceto o leite materno. E as pequenas alíquotas de soro de hidratação oral que a gente vai ficar dando. 50 a 100 ml por quilo eu vou mirar em 3 a 4 horas, mas eu não vou só reavaliar ele daqui 3 a 4 horas. Eu estou dando um pouquinho de soro de hidratação oral para ele, é a única coisa que ele está tomando, se ele mama no peito, tudo bem. E aí daqui uma hora eu vou pesar ele de novo. Então eu pesei ele no início e a cada hora eu vou pesar novamente para eu calcular o índice de retenção. O índice de retenção vai ser o peso final menos o peso inicial dividido pelo volume ingerido. Esse índice de retenção tem que ser acima de 20%. Se ele estiver acima de 20%, eu vou considerar que a terapia de reposição oral está sendo efetiva e vou continuar dando o soro de reposição oral, reidratação oral, em pequenas quantidades, até o paciente não ter mais sinais de hidratação. Caso esse índice de retenção esteja menor que 20%, eu posso até tentar otimizar a minha TRO, né? Eu posso dar um Dacetron até no começo, né? O paciente está tendo muito vômito, não desista da terapia de reposição oral. Medique, dê um Dacetron, dê um remédio para vômito e tente hidratá-lo por boca. É o mais natural. Então, eu posso otimizar, dei um antiemético, reavalio, tento mais uma hora, e aí vejo, está acima de 20%, mantenho a hidratação oral. Se estiver abaixo de 20%, eu tenho dois caminhos. Ou inicio a gavagem. O que seria a gavagem? Passar uma sonda vasoenteral e dar o soro pela sonda, ou fazer a hidratação endovenosa. Pegar um acesso e fazer expansão com cristalóide, soro fisiológico, ringer lactato. Problemas, né? A vantagem da gavagem é que você está dando líquido por um meio mais natural, vai estar absorvendo pelo trato gastrointestinal. Já o paciente que está fazendo a hidratação endovenosa, não. Se você não garantir que ele aceite depois via oral, aceite naturalmente isso, você pode ter um problema. Depois o paciente vai continuar tendo perdas e não vai conseguir repor por ele mesmo depois que você der alta breve. Então, se você for partir para um desses dois caminhos, o paciente melhorando, garanta que ele só vá para casa depois que ele estiver tolerando tudo via oral e estiver indo bem, consiga se garantir em casa a hidratação por ele mesmo. Já o paciente que está desidratado grave, eu vou partir para o plano C. Esse paciente eu vou tratá-lo como um choque hipovolêmico. É o paciente lá do começo que eu falei, que vai ter alteração naquele triangulinho. Ou ele vai ter alteração de nível de consciência, cor ou respiração. É o paciente com um choque hipovolêmico. Se o paciente tem choque hipovolêmico, ele vai para sala de emergência. Sala de emergência, vamos lembrar o quê? O paciente que me comove. Se comove, move. Vou monitorizá-lo, oferecer oxigênio, pegar um acesso venoso, coletar exames e fazer um destro. O MOVED, né? Deixar esse D aí no fim de bônus. O tratamento específico para o paciente desidratado grave é a expansão com cristalóide. Vou fazer 10 a 20 ml por quilo e a cada expansão eu vou avaliando sinais de hidratação e se o paciente tolerou. Então, corri 20 ml por quilo. Vou lá. Vou ver o grau de hidratação dele. Perfusão, pulso, frequência cardíaca, mucosa, olhos para ver como que está. E vou ver se ele tolerou. Vou ver se o fígado está palpável, se ele está crepitando, etc. Não está hidratado, não está crepitando, ele precisa de mais uma expansão e ele aguenta mais uma expansão. Eu vou fazendo. Quantas eu posso fazer? Vamos lembrar, todo mundo costuma falar que pode fazer no máximo 3, mas quando a gente fala 3, a gente está pensando no choque distributivo da sepse. Aqui eu estou falando de choque hipovolêmico.
O que está faltando para ele é volume. Então eu vou fazer quantas expansões forem necessárias para ele restabelecer o cardiocirculatório dele. E, ao mesmo tempo, quantas ele tolerar. Porque a partir do momento que ele não tolerar, que ele começa a ter congestão, sinais de congestão, né, fígado rebaixar, estruturação, eu tenho que parar e pensar o que está acontecendo, porque eu vou ter que ir para algum outro caminho. Outra coisa importante, corrigir hipoglicemia. Fez o destro, está abaixo de 60, vou fazer o push de glicose, conforme a gente já discutiu em outros posts anteriores. Que exames eu vou pedir? Gasometria, função renal e eletrólitos. E a partir daí eu vou pensar em tratar se tiver algum distúrbio hidroeletrolítico associado. Paciente hidratou, eu vou partir para a fase de manutenção. A fase de manutenção eu vou introduzir um soro de manutenção basal. Não é o objetivo dessa aula de hoje discutir o soro de manutenção basal, mas estou lembrando que faz parte do tratamento do paciente com desidratação grave, depois da fase de expansão ou reparação, eu passar para a fase de manutenção e ele vai ficar com um sorinho de manutenção basal, normalmente isotônico. Reintrodução da dieta vai ser conforme a tolerância do paciente. Assim que eu estabilizei ele, eu posso começar a dar dieta para ele. Conforme ele vai aceitando bem, está aceitando líquidos bem, eu vou reduzindo o soro de manutenção. Consegui zerar o soro de manutenção, consegui tirar a oferta hídrica que eu estou dando para ele endovenosa e ele está aceitando tudo por boca, esse paciente pode ir para casa liberado e tranquilo. Beleza? Bom, foi só um apanhado geral para dar uma introduzida para você não ter mais dúvida quando chegar um paciente com diarreia no pronto-socorro, você fazer aquela abordagem inicial nota 10. Beleza? Valeu!